Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma questão de matemática básica no canal Rogério 10 Matemática. 30 dividido por 6 vezes 5. Quanto é 30 dividido por 6 vezes 5? Como calcular 30 dividido por 6 vezes 5? Opção de resposta: letra A, 5 primorial, letra B, 25, letra C, 1 e letra D, 36. A letra A tem esse símbolo aí de cerquilha ao lado do 5, né? Depois do 5. Depois do 5 nós temos esse 5 de símbolo de cerquilha. Muito chamado de hashtag, jogo da velha, cercadinha. Também em inglês é sharp, tá? E em Portugal é chamado de cardinal. Aqui é para representar o primorial, tá? Para quem já viu aqui no canal 10. E aqui a letra B 25, letra C 1 e a letra D 36. Qual é a resposta? Coloca aí a sua resposta nos comentários. Para você que precisa ser operador de caixa, tem a profissão de operador de caixa. Que precisa saber bem assim os números para poder desempenhar bem o seu papel. Tem o operador de caixa, tem o auxiliar administrativo, que tem a parte de finanças, né? Além do operador de caixa do mercado. Você vai fazer, só vai fazer compra também. É importante você estar bem familiarizado com a matemática. Calcular descontos, calcular empréstimos pessoais, calcular financiamento da casa própria, financiamento do carro, financiamento da moto. Você quebrar um monte aí, cuidar para não se encher de dívida ou pagar mais porque você não observou os juros, achando que é só uma parcelinha de R$ 300. Mas às vezes a parcelinha de R$ 300 está mais longa, você vai pagar bem mais do que se você pagasse, por exemplo, 350. Né? É melhor olhar os juros. E aí, qual é a sua escolaridade? Graduação, pós-graduação, ensino médio, ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano do ensino fundamental, primeiro, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, qual a sua faculdade ou graduação, universidade, faculdade. E vamos lá, pessoal. Coloque aí também de onde você é. Coloque nos comentários, além da sua formação, a sua escolaridade, coloque também de onde você é. Um abraço para Bruna de Uberlândia, Minas Gerais. E você de onde é? Coloque nos comentários. Qual é a resposta para esta questão de aritmética? É uma questão de matemática básica. Vamos calcular? Nós temos aqui 30. Vamos lá, 30. E vamos dividir 30 para ser dividido por 6 e multiplicado por 5. Dividido por 6 e multiplicado por 5. 30. Bom, muita gente fala do pendas. Pendas, o que significa o pendas? Pendas significa P de parêntese, E de exponenciação, que também é potenciação, M de multiplicação, D de divisão, A de adição e S de subtração. Ok? S de subtração, A de adição. A adição é a mesma coisa que soma, podia ser um S aqui também. D de divisão, M de multiplicação e E de exponenciação e também potenciação, é a mesma coisa, podia ser um P também aqui. E o P de parênteses. O que significa isso? Significa que você deve primeiro, numa expressão matemática, aritmética, você deve primeiro calcular o que está dentro do parêntese, depois os expoentes, e aí nós temos aqui a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. Bom, vamos lá. Pelo penas, devemos usar a multiplicação primeiro, né? Porque a multiplicação aqui no penas vem antes da divisão. Então, a multiplicação está aqui. Pelo penas eu vou calcular a multiplicação primeiro. Quanto é 5 vezes 30? 5 vezes 6 é 30. E essa parte aqui a gente deixou de lado porque ainda não chegou a vez de ser usada na operação. Nós temos a operação da divisão e a operação da multiplicação. Pelo penas, a multiplicação deve ser calculada primeiro. E quem está do lado da operação da multiplicação? O 5 do lado direito e o 6 do lado esquerdo. A gente vai pegar esses dois e multiplicar. 5 vezes 6 dá 36. Quer dizer, 5 vezes 6 dá 30. Cuidado, pessoal. 5 vezes 6 dá 30. Tá com dúvida? É só repetir o 6 5 vezes ou
o 5 6 vezes. 6 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 6. Ok? São a mesma coisa. Então, posso repetir o 5 6 vezes ou o 6 5 vezes. Como eu posso fazer isso? Então, vamos lá. Vamos repetir o 5 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente repetiu o 5 6 vezes. E vamos somar. 5 com 5 dá 10, com mais 10 dá 15. 5 com 5 dá 10, com mais 10 dá 15 também. Aí a gente soma 15 com 15. 5 com 5 dá 10, sobe 1. 1, 2, 3, 30. Ou seja, 5 vezes 6 dá 30. Mesmo que você saiba que 5 vezes 6 dá 30, note que um exercíciozinho de matemática é importante para ficar em forma. É como você caminhar, correr. Você faz todo dia por quê? Para se manter em forma. A matemática é importante exercitar para você manter em forma. Mesmo você sabendo. Agora, você que não sabe quanto é 6 vezes 5, faça desta maneira. Repita o 5 6 vezes e some. Ou então repita o 6 5 vezes e some. Vai dar a mesma coisa. Ó. 6. Eu repeti o 6, calma aí, 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou somar. 6 com 6 dá 12. 6 com 6 dá 12. 12 com 12 vai dar quanto? 2 com 2 dá 4. 1 com 1 dá 2, 24. Aí 24 com mais 6, porque sobrou um 6. 6 com mais 4 dá 6, 7, 8, 9, 10. Fica o 0 e sobe 1. E eu somo com 1 com 2 dá 3, dando 30 no total. Deu 30 e deu 30. A resposta foi 30. Mas tem um porém aqui. O resultado seria... Opa, qual seria o resultado aqui? Qual seria o resultado aqui? Qual seria o resultado aqui? Não tem 30 diretamente. Mas como você sabe que 30, então não é a letra D, 36, não é a letra C e também não é 25. Só pode ser a letra A, se estiver tudo ok, né? O que é a letra A? A letra A é 5 primorial. 5 primorial. O que é primorial de número? É você calcular o produto dos números primos iguais e menores que este número. Quais são os números primos iguais e menores que 5? Bom, nós temos números que são iguais e menores que 5. Não temos? Quem são eles? O 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Né? Temos esses números aqui. Mas nem todo mundo é primo. Por exemplo, o 1 não é primo. O 2 é primo. Por que o 2 é primo? Porque o 2 é divisível por ele mesmo e por 1. E só isso. O 2 não tem outro divisor e tem exatamente dois divisores, que é ele mesmo e 1. Ok? E o 3? O 3 é primo também, porque o 3 é divisível por ele mesmo e por 1. O 4 é primo? Não. Por quê? Porque o 4 é divisível por ele mesmo e por 1? É. Mas o 4 também é divisível por 2. Então o 4 é um número composto, não é primo. Vou tentar fazer aqui para você ver. 4 dividido por 2 dá 2, 2, 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Como dá resto 0, a gente diz categoricamente que o 4 é divisível por 2. E essa divisão é uma divisão exata. Então o 4 é divisível por 2. E o 5? O 5 é primo? Sim, o 5 é primo porque o 5 é divisível apenas por ele mesmo. 5 é divisível por ele mesmo, vamos ver, e por 1. 5 vezes 1 dá 5. 5 menos 5 dá 0. Bom, deu resto 0. A gente pode afirmar categoricamente que o 5 é divisível por 5. Agora o 5 é divisível por 1? Vamos lá. 5 vezes 1 dá 5, que dá 0. Também deu resto 0, a gente diz categoricamente que o 5 é divisível por 1 e o 5 é divisível por 5. Logo, o 5 ele é primo, e o 5 não é divisível por 4, nem por 3, nem por 2, nem por 1. Se a gente tentar dividir o 5 por 2, vai dar o seguinte. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 aqui. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 dá 1. Resto é 1. Resto é diferente de 0. Então, podemos afirmar categoricamente que o 5 não é divisível por 2, tá? A gente dividiu o 5 por 2, deu um resultado. A gente pode dividir, dá para dividir 5 por 2, só que
como deu resto diferente de zero, a gente afirma categoricamente que 5 não é divisível por 2. Então, vamos pegar só os números primos aqui, que é o 5, o 3 e o 2. E vamos multiplicar todo mundo. 5, 3 e o 2. Vai dar quanto, pessoal? 3 vezes 5 dá 15. E vamos multiplicar por 2. 2 vezes 15 dá 30. Então, letra A é o 30 que a gente encontrou aqui. Mas tem um grande equívoco que a gente praticou no início. O grande equívoco é levar o pendas a sério, tá? Na questão da multiplicação e divisão. Apesar da multiplicação vir antes da divisão, a gente só vai calcular a multiplicação antes se a multiplicação vier antes, tá? Se antes vier a divisão, vai calcular a divisão. Como assim? Temos aqui o 30, que a gente vai dividir por 6. O 30 a gente vai dividir por 6. E vamos multiplicar. E vamos multiplicar por 5. Então vamos lá. Veja, a ordem é essa, é da esquerda para a direita. Quem vem primeiro, divisão ou multiplicação? Quem vem primeiro? Da esquerda para a direita. Então a gente vai pegar aqui da esquerda e vai andando, e vai olhando, para a direita, tá? Da esquerda para a direita. Então a gente vai aqui, aqui tem o 30, aqui tem a divisão, depois tem o 6, depois tem a multiplicação, depois tem o 5. Então quem vem primeiro? Primeiro vem o 30 e vem a divisão. A divisão vem antes da multiplicação. Então, como a divisão vem antes da multiplicação, a gente vai calcular primeiro a divisão. Se fosse seguir apenas a risca, você teria que calcular a divisão, a multiplicação, como a gente calculou antes. Não é a opção correta. A opção correta é você calcular a primeira divisão. Então, vamos lá, 30, que a gente vai dividir por 6 vezes 5. Tem um operador de divisão. Então, quem está do lado dele? O 6 e o 30. Como está esses dois do lado dele, a gente vai olhar esses dois, vai calcular e deixar de fora o vezes e o 5, tá? Então, vamos lá. 30 dividido por 6 dá quanto? Dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 6 dá 30. E aí nós temos aqui o vezes e o 5. Ok? Tá com dificuldade de entender isso? É só repetir o 5 6 vezes. 3 vezes 5 dá 15. 15 com 15 dá 30. Bom, temos aqui 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Tá com dificuldade? Ó, só repetir o 5 vezes e somar. 1, 2, 3, 4, 5. Porque é 5 vezes o número 5. Então, 5 mais 5 dá 10. Com 10. 10 com 10 dá 20. Com mais 5 dá 25. A nossa resposta foi a letra B, 25. Qual foi a sua? Foi a letra A, 5 primorial? Seria uma resposta interessante, porque ela não está tão clara assim se você não calcular o primorial. Porém, essa resposta seria se o pêndulo estivesse correto. Aí seria a letra B. Mas como a letra A, 5 primorial. Mas como o pêndulo está equivocado nesta questão da multiplicação da divisão, então está a resposta a letra A errada e a letra correta é a letra D, B de bola, resposta 25. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma questão no canal Rogério 10 Matemática. Temos aqui 35 dividido por 7 vezes 5. Opções de resposta: letra A, 25, letra B, 49, letra C, 1, letra D, 35. Coloque aí nos comentários a sua resposta, independente de ser certa ou errada. Aliás, quando você coloca a resposta errada nos comentários, você diz para o seu cérebro que aquele erro é importante para você não errar mais. Quanto é, como calcular esta expressão numérica de aritmética de matemática básica, onde nós temos dois operadores, um operador de divisão e o outro operador de multiplicação. Para quem usa o pendas, muito cuidado, eu tenho visto que muita gente se engana com pendas. Porque o pendas, apesar de ser uma regra geral que você usa, eu vou até escrever aqui, você usa para tentar resolver as questões levando em conta a hierarquia, né? Por que a hierarquia? Os operadores têm uma hierarquia.
Uns são mais importantes do que outros na hora de você escolher para calcular. Por exemplo, vamos lá. Nós temos aqui o PENDAS, né? PENDAS, que é muito usado para você ver esta hierarquia, onde a letra P significa parênteses, o E de exponencial, também potenciação, o M de multiplicação, o D de divisão, o A de adição. A adição é a mesma soma, tá? Mas aqui está com A. Tanto a adição como a soma são a mesma operação. E tem a subtração. Então aqui nós temos uma ordem em que devemos primeiro calcular o que está dentro do parênteses, depois exponenciação, que é aquele númerozinho pequeno que fica sobre o número maior, né? Por exemplo, temos aqui 2 elevado ao quadrado. Então, esse tipo aqui de expoente tem a exponenciação, que é calcular isso aqui, que também é chamado de potenciação. E aí devemos primeiro calcular o que está no parêntese, depois o expoente, depois multiplicação, divisão, adição e subtração. Só que tem um porém. Vemos aqui que a multiplicação ela vem antes da divisão, onde muita gente leva ao erro por achar que a multiplicação deva ser calculada antes da divisão. E vamos ver aqui neste caso aqui, ó. Temos aqui o 35, que vai para dividir por 7 e multiplicar por 5, que é o que temos aqui, né? Então, segundo Penas, do jeito que está aqui, literalmente, a gente deve primeiro calcular a multiplicação e depois a divisão. Vamos só dar uma olhadinha aqui. 7 vezes 5 dá 35. Então, faço isso aqui, repito a divisão e boto aqui o 35. Repetiu essa parte aqui, que não entrou na operação, e aqui está a operação de multiplicação envolvendo o 7 e o 5. Tá? Quando você vai calcular uma operação, você olha para o operador, que é no caso da multiplicação, e você vê que quem está do lado. Tem o número que está do lado é o 5 e do lado esquerdo está o 7. Aí você vai multiplicar os dois, que deu 35. E aqui deixamos esse operador de divisão esperando com um outro número do lado esquerdo. 35. Aí vai ficar 35 dividido por 35. Vai dar o quê? Vai dar 1. Okay? Resposta 1. Levando em conta o Pendas, esta seria a resposta. Só que nesse ponto o Pendas está errado. Tudo bem que primeiro devemos calcular o que está entre parênteses, exponenciação, divisão e multiplicação, eles não têm uma ordem, tá? Não tem. Você vai calcular, olha a dica, o que vier primeiro, tá? Se a multiplicação vier primeiro, você vai calcular a multiplicação. Se a divisão vier primeiro, você vai calcular a divisão. Então, este é o erro do Pendas. Aqui no caso seria a letra C, mas como o Pendas está errado neste ponto, ou leva a uma interpretação errada, você vai desconsiderar esse 1. A resposta seria a letra C. Mas vamos levar em conta a regra correta. Ou seja, você vai calcular a multiplicação se ela vier primeiro. Ou então a divisão, se a divisão vier primeiro. Não é Pendas não, tá? Porque o Pendas, você pensa que a multiplicação sempre vai ser calculada primeiro. Não. Nesse ponto o Pendas está errado. O que deve ser calculado primeiro é o que vier primeiro. Então vamos lá. 35, que eu vou dividir por 7 e multiplicar por 5. Bom, como a divisão e a multiplicação são operações que estão no mesmo nível, ou seja, nenhum tem prioridade sobre o outro. Como estão no mesmo nível, então você vai sempre calcular o primeiro que tiver da esquerda para a direita, tá? Quem é o primeiro da esquerda para a direita? A divisão. A divisão é o primeiro da esquerda para a direita. Então vamos lá. 35, você vai calcular 35 dividido por 7 e vai multiplicar por 5. Então, temos aqui o operador de divisão, quem está do lado dele? O 7 e o 35. Então a gente vai pegar e vai calcular. 35 dividido por 7 vai dar igual a 7 dividido por 7, né? 35 dividido por 7 dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 7 dá 35. E aí eu repito essa parte que sobrou aqui embaixo. Vai ficar 5 vezes 5. Agora tem um operador de multiplicação. Do lado esquerdo tem um 5 e do lado direito tem um 5 também. Vai ficar 5 vezes 5 dá 25. Resposta 25, letra A.
Esta questão foi sugerida nos comentários, sugiro a você também, e um abraço para Maria de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também para o Roberto de Olinda, Pernambuco. E você, de onde é? Deixe nos comentários de onde é, também deixe nos comentários se você está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, ou no quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, nono ano do ensino fundamental, se você tem ensino superior, qual é o período, está fazendo faculdade, universidade, qual é a sua universidade, graduação, pós-graduação. É sempre bom você estar revisando a matemática, lembrando, reaprendendo e exercitando a mente. E eu faço mentoria e reforço escolar para você que precisa melhorar suas notas e ter um desempenho melhor na matemática. É só entrar em contato, rogero10@gmail.com. O que você achou dessa questão? Achou fácil, difícil? Tem alguma dificuldade? Coloca nos comentários qual é a sua dificuldade. E também praticar matemática, aqui você encontra dicas de matemática, macetes de matemática, negócios de matemática, como calcular porcentagem rapidamente. Também você que quer ser operador de caixa, vai te ajudar muito. Fazer compras no supermercado, você vai entender melhor os números, você vai, na hora de olhar os juros no cartão de crédito, na hora dos concursos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, INSS, para você estar mais afiado com os números. Como calcular empréstimo? Sabe calcular empréstimo? Em breve estou postando aí cálculo de empréstimo, cálculo de financiamento. E você também pode ter uma conta gratuita nos bancos Itaú, Santander, uma conta corrente gratuita nos bancos Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Você paga a conta, 20, 50 reais com pacote lá que eles colocam, mas você pode ter um pacote gratuito. E aproveita essa economia para ajudar aqui o canal, sendo membro do canal, curta o vídeo, se inscreva e também compartilhe com os amigos do WhatsApp e demais redes sociais.